Bom dia, meus amigos, meus amores e minhas amoras. Vamos para mais uma aula de física. Uhul, como eu tô animado. Ei! Vamos lá. Nós aprendemos o que é corrente elétrica, resistência, fonte, chegamos a fazer exercício com lei de Ohm. E na última aula nós vimos exatamente a parte de circuitos elétricos com relação à resistência. Então vimos que a resistência ela pode ser combinada, ou seja, qualquer coisa, o chuveiro, a TV, o computador, sei lá, é, aparelho de barbear, qualquer coisa que consome eletricidade pode ser, vai ter uma resistência. Então, dependendo da combinação que eu vou ter, ele vai ter ali ser em série, paralelo ou misto. Então a gente viu que em série a vantagem é que eu consigo manter todas as lâmpadas acesas, ou seja, todas vão ter o mesmo brilho, só que a desvantagem é que se uma apaga, todas vão apagar ao mesmo tempo. E a gente simplifica o sistema somando as resistências. Já no outro caso em paralelo, que é o que a gente tem na casa, né? Ou seja, eu ligo o meu computador, eu não preciso ligar a lâmpada para ligar o computador, né? Ou ligo um ou ligo o outro. Então, o meu sistema em casa ele está todo em paralelo. A vantagem é que eu mantenho a mesma tensão, então a tensão no caso de Friburgo é 220, no resto é 110. Então, como eu mantenho a mesma tensão, meu equipamento vai funcionar perfeito, ou seja, a velocidade, né, de energia que ele está recebendo ali vai ser necessária para ele funcionar. Então, ele está funcionando direitinho, está tranquilo, está de boa, sem problema nenhum. Então, a única diferença é que a soma a gente vai fazer 1 sobre R. Então, vimos que acontece quando eu tenho resistor misto, né? Eu faço ele por etapas. Vimos alguns exemplos para poder calcular a resistência, calculamos e chegamos no dever de casa. Então, o que eu vou fazer aqui no meu dever de casa? Eu quero calcular a resistência desse sistema. Então, o primeiro passo, eu já observei que esses três caras eles estão em série. Então, eu vou calcular a resistência em série desses carinhas aqui primeiro. Tudo bem? Que aí eu posso simplificar esse sistema e aí a gente vai continuando. Então, sabendo que meus caras estão em série, eu sei que a resistência equivalente é a soma dos três, ou seja, 2 mais 3 mais 5, eu vou ter 5, 10. Então esse cara vai valer 10. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso simplificar o meu sistema e em vez de eu ter essas três resistências, vai ficar uma beleza eu desenhar isso aqui, mas eu acho que dá para entender, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso dizer que esse cara aqui, ele vai ser chamado de 10, né? Porque a gente viu que ele vale 10. Agora que eu chamei todo esse sistema, simplifiquei e disse que esse cara vale 10, porque eu fiz a conta, agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar esses dois aqui, ó, vou analisar esses dois, e estou vendo que a corrente está se desviando para os dois. Se ela está se desviando, esse sistema ele está em paralelo. Muito bem. Então, em paralelo, a gente utiliza essa outra equação. Então, em paralelo, 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Né? E por aí vai. No nosso caso, só tem duas resistências, então não tem problema nenhum. Eu tenho que esse cara aqui vai dar 2 sobre 10. O que eu vou fazer? Vou inverter ela. Então eu vou dizer que essa resistência equivalente é igual a 10 dividido por 2, ou seja, 5. Beleza. Então simplifiquei o meu sistema. Então vamos lá. Vou redesenhar ele. Redesenhando. Espera aí. Eu tenho que fazer agora meu quadradinho branco. Sem borda. Ô, caramba.
Então, ué, e perdi. Então eu vou ter que agora, esse cara, ele vai valer quanto? Vai valer 5, né? Ou seja, eu estou simplificando meu sistema e dizendo que esse cara agora ele vale 5 ohms. Então o que eu vou fazer agora? Eu percebo que a corrente ela passa pelos 3, né? Se ela passa pelos 3, meu sistema está em série. Opa, deixa eu só botar aqui que ele está em paralelo. Então, se meu sistema está em série, minha resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Logo, minha resistência equivalente é igual a 6 mais 5 mais 4. Isso aqui vai dar 15. Então, eu posso simplificar esse sistema e dizer que ele tem 15 ohms. Tudo bem, gente? Tranquilo? De boa? Nada como tomar chá. Então, simplifiquei. Vamos para o próximo exercício. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o seguinte. Eu estou observando que esses dois caras aqui, ó, eles estão em série, certo? Então, eu vou simplificar eles. Deixa eu selecionar. Então, esses dois carinhas aqui, eu vou dizer que eles estão em série, certo? Então, deixa eu pegar todas as minhas equações. Se eles estão em série, então eu tenho 4 mais 40 mais 60, né? 40 mais 60. Então esse cara ele vai valer 100. E aqui eu só tenho 2. Perfeito. Então eu posso dizer que esse cara aqui ele vai funcionar como um só. Então deixa eu ver se eu consigo simplificar. Eu vou fazer assim, ó. Vou tapar esse cara. Vou fazer uma linha aqui. Olha as malandragem. As malandragem. Vou tapar esse carinha aqui. Pronto. E vou dizer que essa resistência ela vale 100. Então, olhando aqui, ó, eu tinha 2, simplifiquei esse cara e agora virou um só. Certo? O que eu consigo observar também? Eu consigo observar que a corrente ela se divide em 3 ramos. Para cima, para cá e para cá. Esse 200 aqui eu ainda não posso comparar. Por quê? Porque o início dele não é igual ao fim. Ó. Aqui já está. Ó. Ele vem e ele vem. Então ou ele vai pelo 100 de cima ou ele vai pelo 100 de baixo. Certo? Então esses dois caras eles estão em paralelo, mas eu ainda tenho que simplificar com esse cara aqui em cima. Né? Então vai dar um trabalhinho um pouquinho maior. Então vamos lá. Esses caras eles vão estar em paralelo. Então, se está em paralelo, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. Então, cada um deles vai valer 100. Então, 1 sobre 100, 1 sobre 100. Então, esse cara vai dar 2 sobre 100. 2 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 50, né? Então, deixa eu só simplificar esse cara. Então, 1 sobre 50. Posso inverter esse cara, então ele vai valer 50 ohms. Então, agora eu tenho que esses dois sistemas, eles valem 50 ohms. Então,
Vamos melhorar nosso desenho. Não vou precisar mais desse, mas esse cara aqui eu vou precisar. Eu vou apagar ele totalmente. Então agora considere o seguinte. Observe meu sistema. E esse cara aqui, ó, deixa eu dar uma diminuída. Rotacionada. Opa, não nele. Pronto. Então, eu tenho agora que esse cara vale 50. Repara que a ideia é exatamente isso. Eu vou enxugando o meu sistema, vou simplificando ele. O que eu consigo observar agora? Que a corrente ela vem, né? Eu lembro que o ponto A e o ponto B, no caso, eu não posso misturar eles, tá? É como se fosse o início de um circuito e o fim do outro, tudo bem? Então por isso que eu não estou conectando, estou deixando esse cara para o final. Então a corrente ela vai vir e ela vai passar pelo 50 e pelo 100. Dá para reparar isso? Que ela vai passar pelos dois? Se ele passa pelos dois, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ambos vão estar o quê? Em série, né? Então deixa eu só botar aqui que elas vão estar em série. Então eu vou ter que minha resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Então minha resistência equivalente 50 mais 150, 200. Então agora eu posso simplificar esse sistema como sendo um só, tudo bem? Então vamos lá, mais uma vez simplificando. Opa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desaparecer com esse carinha aqui. Ó. Não, você vem para cá. E você é 200. Não, não. Então, repara que agora minha corrente ou ela passa pelo 200 ou ela passa pelo 200. Então eu posso dizer que ambos os meus sistemas, eles vão estar o quê? Em paralelo, porque ou vai passar por um ou vai passar pelo outro. Então vamos montar a nossa equação aqui, ó, em paralelo. Então vamos lá, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2. 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. Então isso aqui vai dar 2 sobre 200. 2 sobre 200 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Posso inverter esse cara. Então eu acho que a resistência equivalente vale 100. Show? Tranquilo? Então achei minha resistência. Agora, né, já calculei minha resposta. Então a ideia é exatamente isso. Quando eu tenho um sistema complexo, eu vou simplificando esse cara. Mas aí vem a pergunta. Isso eu só faço se só tiver resistência. Mas e se eu tiver fonte? Será que eu consigo fazer essa mesma análise com fonte? Quase. Então eu tenho isso aqui. Ó. Eu posso ter minha fonte em paralelo ou em série. Qual é a diferença de uma para outra? Quando eu tenho uma fonte em paralelo, geralmente se eu botar duas pilhas em paralelo, o que eu estou querendo fazer com isso? A tensão da minha pilha ela vai ser a mesma, só que a corrente ela vai somar.
Então, quando você olha para uma pilha, ela mostra ali a corrente, 2 amperes, 3 amperes. Então, se eu coloco duas lâmpadas em paralelo, eu estou somando essa corrente, porque ela está... Lembra que a gente viu quando eu tenho o sistema em paralelo? Ué, quando a gente viu um sistema em paralelo, a gente viu que a corrente ela soma. É a mesma coisa. Eu vou ter duas pilhas, essa corrente ela vai somar. Só que aí a gente tem um grande problema que a gente pode ter, que é o símbolozinho aqui, ó. Se eu coloco correntes, fontes diferentes, né, eu vou fechar um circuito aqui dentro. A corrente ela vai ficar circulando aqui dentro. Então é muito perigoso eu utilizar um sistema onde eu tenho fontes em paralelo. Geralmente as fontes são em série. Por que, que elas são em série? Porque, só tirando a foto, quando elas são em série, isso permite com que eu tenha um sistema aonde a tensão ela vai somar. Então, se um cara é 10 e o outro é 10, eu vou ter 20. Se aqui é 10 e aqui é 10, eu continuo tendo 10. Tudo bem? E eu vou, né, ter um sistema mais seguro. Então, vamos para um exemplo. No circuito da figura, né, calcule o valor da tensão da fonte e da corrente máxima fornecida, sabendo que uma tem 12, outra tem 8,4 e outra tem tanto. E cada uma das correntes. Então, minha tensão total ela vai ser a tensão de um mais a tensão de 2, a tensão de 3. Chamou de F, não sei porque que ele chamou de F, mas sei lá, né? A gente segue. Então, é só somar. Ou seja, a tensão de cada um deles é a soma de todos eles. Então, 8,4 mais 2,4. Então, significa que esse sistema ele vai ter 22,8 volts. Só que qual vai ser a corrente? E aí vem o problema. Se eu utilizo fontes diferentes, o meu grande problema é o seguinte: a minha fonte ela sempre vai se basear na corrente mínima. Eu vou fechar um circuito naquele sistema, né? No caso, se fosse paralelo, ela vai fechar um circuito naquele sistema mínimo e daria merda. Mas aqui, quando eu tenho série, pensa comigo como se fosse a velocidade. Então aqui ele ganha uma velocidade, aqui ele ganha outra, aqui ele ganha outra. Só que essa velocidade é a velocidade que ele tem no sistema. É a corrente que eu tenho no sistema, ou seja, cada fonte só me permite passar 100 mA, 12 e 8. É como se fosse uma catraca, uma roleta. Então, na primeira, ela está limitando a quantidade de pessoas. Então, quando chegar na segunda, não vai ter tanta gente assim. Vai ter o limite. Então, a corrente é a corrente de menor valor. Ou seja, ela limita o sistema. Logo, qual vai ser a corrente? Olhando para todas aquelas, 100 mA. Né? Mili é 10 a menos 3, tudo bem? Então seria 0,1 ampere. Né? Corrente, geralmente a gente lida com ela em miliamperes. Tudo bem? Então vamos olhar mais um exemplo. Né? Olha esse sistema aqui. Ó. Eu tenho várias fontes, certo? Nesse caso, as fontes não estão tão em paralelo, né? Elas estão em série. Por que, que elas estão em série? Porque só existe um caminho para onde ele vai passar. Então, ele pede para a gente calcular o valor da tensão no ponto A, B, C, sabendo que a tensão é tanto, tensão é tanto, tensão é tanto. Como que eu vou calcular essa tensão? Primeiro passo, eu tenho que calcular minha corrente. Então, se eu tenho essas fontes, qual seria a minha resistência equivalente? Então, vamos lá. Resistência equivalente vai ser quanto? Vai ser, eu tenho um cara que eu tenho R1. Ah, ele não me dá o R1. Pô, vacilou, hein? Vacilou, hein? Garoteou, hein? Dado R1 igual a 10. Então, deixa eu pegar aqui só a letrinha. E o outro eu vou botar 22, 12, vai dar 30, 42. Só quero ver o número que vocês múltiplo. 42. Então, eu posso pensar. Tá. Eu vou botar. Ah, vou deixar aqui. R2
igual a 4 ohms. Então imagine que eu tenho esse sistema. Como que eu vou calcular meu circuito? Eu vou simplificar ele em um só. Então minha resistência equivalente, eu tenho um cara e eu tenho outro. Um deles vale 10, outro vale 4. Total 14. 14 ohms. Qual seria a minha tensão equivalente? Então aí eu tenho que prestar atenção para onde está o sinal. Ó. Então repare, eu tenho positivo com positivo, então esses caras vão somar. Se eu tivesse o contrário, positivo com negativo, ou seja, uma pilha está assim, outra assim. Se eu tivesse o contrário, de uma está contrário, eu vou subtrair. Né? Ou seja, um está vindo, o outro está indo. Então, nesse caso, como eles estão ó, no mesmo sentido, ó, as pilhas estão no mesmo sentido, eu somo todos. Então, minha tensão equivalente ela vai ser igual a F1 mais F2 mais F3. Deixa eu botar aqui. R1 mais R2. Então vamos lá. Tensão equivalente vai ser F1, ele chama de 12, o outro de 24, o outro de 6. Então aqui vai dar 30, 30 mais 12 vai dar 42. Então 42 volts. Então o que eu vou fazer? Calcular minha corrente. Então meu U aqui é igual a resistência vezes resistência equivalente vezes a corrente. Então, eu tenho que 42 é igual a 14 vezes I. Então, minha corrente ela é igual a 42 dividido por 14. 42 dividido por 14 dá 3. Então, eu tenho 3 amperes correndo ali. É minha resposta? Não, porque ele quer a tensão em cada ponto. Só que interessante é o que? Agora eu consigo calcular a tensão em cada ponto, porque eu sei os valores. Então, o que significa esse cara aqui? Lembra que a gente viu que esse cara ele significa nosso aterramento? Lembra disso? Então a tensão desse ponto ela é zero. Então o que acontece? Ele vai chegar aqui no F2, qual vai ser a tensão nesse ponto? A tensão nesse ponto ele vai ser F2, 24 volts. Tudo bem? Aqui ele vai ter 24. Qual é a tensão que ele vai ter aqui ó, no F1? Ele vai ter 12 volts. Qual é a tensão que ele vai ter em R1? Né? Eu posso calcular a tensão, não posso? Então deixa eu botar aqui. Ó. U1 é igual a R1 vezes I. Concorda comigo? U1 é igual a R1, que vale 10 vezes a corrente, que vale 3. Isso aqui vai dar 30. Então eu posso dizer que o meu 1 vale 30 volts. Tudo bem? Vamos calcular o nosso 2 aqui. Ó. Então, deixa eu botar aqui no cantinho. A câmera está captando, tá, né? Então, meu U2 vai ser R2. A corrente é a mesma. Então, a única diferença é que esse cara é 4. Então, 4 vezes 3, 12. Então, 12. Show de bola. E falta a gente calcular esse outro aqui. Então, esse F3 e a tensão é 6. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um novo para gente. Qual vai ser a tensão em A? Então, a tensão em A, eu tenho que ter um ponto de partida. Né? Como que eu vou calcular? Lembra que a gente chegou a ver um pouco de mecânica sobre referencial? Tem que ter um ponto de referência. Então, qual vai ser o meu ponto de referência? O meu ponto de referência ele vai ser esse aqui, ó, o aterramento. Então, eu vou dizer o seguinte: tensão de F2, tensão de F1, tensão de F3. Então, eu vou dizer o seguinte: a tensão aplicada em A, né, o A,
ela vai ser igual a quem? Ela vai ser a minha tensão no ponto zero, mais a tensão aplicada por F2, mais a tensão aplicada por F1. Ou seja, a tensão do ponto A ele é o caminho da esquerda, né? Ou o caminho da direita, ou o caminho da esquerda. Estou escolhendo a esquerda porque está mais comovente. Então ele vai ser 0 mais 24 mais 12, 36 volts. Então se eu vier aqui e medir essa tensão, ele vai ter uma tensão de 36 volts. Qual vai ser a tensão em B? A tensão em B, ele vai ser um pouquinho, vai ser esse outro caminho aqui, ó. Ele vai ser o V mais o F3, né? Então V mais o F3, eu vou ter o seguinte, 0 mais 6 volts, 6 volts. Eu posso seguir pelo outro caminho? Posso, só que qual é a diferença? A diferença é que esses caras aqui, eles diminuem a sua tensão. Tudo bem? Ele vai diminuir a tensão. Então eu vou anotar aqui depois que o resistor aumenta, a fonte ela aumenta a tensão e o resistor diminui a tensão. E qual seria a tensão em C? Existe algo entre o meu 00 e C? Não, né? Então esse cara é só o nosso V, ou seja, ele é só o zero. Tudo bem? Então eu vou dizer aqui o seguinte. O meu resistor ele sempre diminui a tensão. Ele sempre vai diminuir a tensão do meu sistema. Já a minha fonte ele aumenta a tensão. Então se eu fosse seguir o outro caminho, eu teria aqui, ó, se eu fosse seguir esse outro caminho por A, eu teria 6 menos 12 menos 30 menos 42 mais 6, né? 42 menos 42 mais 6 vai dar 36. No caso, vai dar 36 negativo porque ele está no sentido contrário, porque existe um sentido para a corrente. Certo? Mas a lógica é basicamente essa. Então, já estamos quase terminando. Como que eu analiso então um circuito como esse? Repara que eu tenho fontes, eu tenho um sistema bem complexo, né? Eu tenho vários caras aqui para poder analisar. Eu tenho uma fonte aqui, eu tenho resistores aqui, eu tenho um carinha aqui que se chama capacitor, que apareceu aqui do nada, tudo bem? Mas como que eu analiso ele? Então, para eu poder analisar esse cara, eu utilizo uma regra chamada lei de Kirchhoff. O que é a lei de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff, ele analisa o meu circuito e ela pondera alguns pontos. Então, primeiro, quando eu analiso esse cara, eu tenho que entender o que é uma malha, um nó e um ramo. Então, nó é um ponto onde três ou mais conduções são ligadas. Então, quais são os exemplos de nó? Eu tenho ó, que B é um nó, C é um nó, H é um nó e I é um nó. Esses são os meus nós. Vou tirar a câmera aqui para poder enxergar melhor. Eu tenho que a malha, o que é uma malha? Uma malha é o caminho fechado do circuito, ou seja, qualquer caminho que volte ao ponto inicial. Então, se eu começar no meu ponto A e for para B, depois for para C, depois for para D, J, I, H, G e A, ou seja, eu fizer esse circuito maior, isso é uma malha. Mas se eu faço esse circuito menor aqui, ó, isso também é uma malha. Se eu faço esse outro circuito aqui, ó, também é uma malha. Tudo bem? E o ramo, ele é o caminho aberto entre dois pontos, ou seja, eu posso ir de A até B, de B até F, de F até H, de B até C, né? Isso é um ramo. Então, como que eu vou analisar todo esse sistema? A lei de Kirchhoff nos dá algumas regras, que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma da corrente que deixa o nó. Lembra que a gente chegou a ver algo parecido com isso quando eu tinha o sistema em paralelo? Que era exatamente isso aqui, ó. A corrente I, que é o que está entrando nesse cara, ela está se dividindo em um e um, em um e dois, em um e três, em um e quatro. Olha aqui, ó. Ou seja, a minha corrente ela se divide em vários. Essa é a lei de Kirchhoff. Olhando lá, voltando.
O meu nó I1, ó, minha corrente I1, quando ela bate no meu ponto B, ela se divide em um I2 e um I3. Isso é a minha lei de Kirchhoff. Eu também posso atribuir minha lei de Kirchhoff para esse caso aqui, ó, aonde eu tenho que meu I4 mais I5 mais I6 são iguais a zero. É outro exemplo, né? Para o nó I, eu tenho, ó, aqui está errado. Eu tenho que I4 mais I2 que estão saindo, né? É igual a I6 que está chegando. Tudo bem? Né? O que entra é igual ao que sai. Então aqui entra I6, sai I5, sai I4. Tudo bem? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter outra coisa relacionada à tensão, que foi o que a gente acabou de calcular. A soma da diferença de potencial em uma malha é igual a zero. O que eu quero dizer isso? Se eu pegar a tensão de A até B, de B até F, de F até H, de H até G, né? G até E, E até A, se eu somar todos esses pontos, eu tenho que a tensão é igual a zero. Né? A gente pode fazer o exemplo aqui, ó. 24 mais 12, 36. Menos 30, 6. Menos 12, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Dei a volta completa? Dei. Então a tensão é igual a zero. Tudo bem? Então o exercício para a gente poder fazer agora, simples, tá? Só para a gente ter uma noção desse circuito, dessa tensão. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Repara que eu tenho 3 resistores, ele me dá o valor de cada um deles. Então meu resistência equivalente está em série, né? Mais alguns minutinhos. É o sol final isso, é isso, então são exercícios para casa. Então minha resistência equivalente é o R1 mais R2 mais R3. Então o que eu vou fazer? Quem é a minha resistência equivalente? Meu R1 é 10, o outro é 20, o outro é 10. Estou pegando aqui do lado. Somando todo mundo vai dar 40. Então minha resistência... O que é esse R que ele bota aqui? Ó? Que às vezes é muito chato você ficar trabalhando com ohms. Então ele bota o R só para simbolizar que aquilo é uma resistência. Tudo bem? Que significa o ohms. Aquele R é um ohms. Tudo bem? Que é mais chatinho de você ficar calculando, escrevendo. Agora que eu calculei, eu vou calcular minha tensão equivalente. Qual é a minha tensão equivalente? Olha que eu tenho meu F1 e meu F2. Só que repara que eles estão em sentidos contrários. Ó. Eu saí do F1, do positivo. Tô andando, tô andando, tô andando, tô andando. Cheguei aqui, ó, no negativo. Cheguei no positivo. Então, ó, eles vão estar em sentido contrário. Então, o primeiro passo, eu preciso adotar um sentido para minha corrente. Então, o sentido que eu vou adotar para minha corrente, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Perfeito. É o meu sentido horário. Então, deixa eu só inverter esse cara. Eu vou jogar ele para cima. Isso aqui, ó. Então, minha corrente ela vai seguir mais ou menos esse sentido aqui, ó. Então, se eu estou seguindo esse sentido, eu estou considerando que F1 é positivo. Então, a minha tensão equivalente ela vai ser F1 positivo menos F2, né? Porque o F2 é negativo, ele está contrário à posição. Então, minha tensão equivalente ele é igual a 24 menos 12, 12 volts. Perfeito. Achei meu cara, agora eu já posso calcular o meu sistema. Então, eu vou ter R equivalente vezes I. Então, eu vou ter 12 é igual a 40 vezes I. Então, I vai ser igual a 12 dividido por 40. Por que eu estou calculando a corrente? Eu estou calculando a corrente porque eu preciso calcular a tensão de cada um daqueles resistores. Né? Porque sim, né? Ah, porque ele quer saber a corrente, mas tudo bem. Poderia ter feito de outra forma? Poderia. Vou fazer de outra forma aqui para vocês verem. Então, calculei minha corrente.
Achei 0,3 ampere. Qual seria a outra fórmula de eu fazer? Outra fórmula seria eu fazer através da lei de Kirchhoff. E o que diz a minha lei de Kirchhoff? Ela diz o seguinte, que a tensão em um ramo ela é igual a zero. Em uma malha é igual a zero. Então, se eu partir aqui, ó, partir aqui do D, tudo bem? Partir do A, melhor. Então, a tensão no A mais a tensão do A para o B, né? Porque a tensão é uma diferença. Então, mais a tensão do B para o C, mais a tensão do C para o D, mais a tensão do D para o E, mais a tensão do E para o A, isso tudo somados tem que dar igual a zero. Então, como que ficaria esse sistema? Qual é a tensão de A para B? Eu vou ter uma resistência, lembra que a resistência a gente diminui? Então, menos... Lembra? Qual é a tensão de uma resistência? U igual a RI, né? Então, esse cara eu vou chamar de I vezes R1. Tudo bem? U igual a RI, a corrente que passa eu chamo de I, e o cara eu vou chamar de R1. Passei por esse outro aqui, ó. Quem é esse outro cara? Menos I vezes R2. Repara que eu estou no sentido negativo da minha fonte, né? Eu estou saindo pelo negativo. É para eu estar saindo pelo positivo. Então, menos F2. Aqui não tem nada, né? Isso aqui é só para dizer que a tensão é zero. Passei aqui de novo, ó, negativo, menos I vezes R3, mais F1 igual a zero. Então, repara que eu consegui montar todo aquele meu circuito, que seria calcular a resistência equivalente, calcular a tensão equivalente, para depois substituir. Tudo isso eu compilei nesse cara. E aí, o que eu faço? Substituo. Ó. Menos I vezes quem é R1? R1 é 10. Menos I vezes quem é R2? 20. Quem é F2? 12. I vezes quem é R3? 10. Quem é F1? 24. Isso é igual a zero. Então, eu vou juntar todo mundo que tem para um lado, quem não tem para o outro. Menos I vezes 10, menos I vezes 20, menos I vezes 10. Isso é igual, passa o 12 para lá, 12 positivo, e o 24 vai ficar negativo. Então, vamos lá. Eu vou ter 10, 20, 40 somados vai dar menos 40. Então, menos 40 vezes I vezes I, que é igual a menos 12. Então, menos com menos vai dar mais. 40 vezes I é igual a 12. I é igual a 12 dividido por 40. Que é quanto? Vai dar 0,3. Então, repara que no mesmo sistema eu consegui fazer e calcular a minha corrente. Nesse caso, o outro caso, daria para a gente resolver porque eu tenho só um ramo. Então é fácil de fazer. Mas e se eu tiver um sistema como esse? Eu não consigo resolver daquela forma. Porque eu não consigo simplificar minha resistência equivalente. Entendeu? Por isso que da outra forma, às vezes pode ser um pouco mais complicado, né? Tipo, para resolver isso. Pode ser simples? Pode, mas às vezes é difícil. Então, a fórmula, né, fazer por lei de Kirchhoff, a gente consegue resolver tranquilamente. Certo, gente? Então, eu vou colocar mais um exercício igualzinho a esse, vou trocar só os valores e boto um sistema com dois ramos, que aí qualquer coisa na próxima aula a gente resolve para poder tirar qualquer possível dúvida. Certo, gente? Então, até a próxima. Falou!